Galera, bom dia. Vamos abordar hoje, mais um pouco a história de Pedro de Cândido, o traidor de Lampião, né? Aí você vê que quando eu comecei a estudar o cangaço a fundo, uns 2 ou 3 anos atrás, o que a gente via é que Pedro de Cândido era o traidor de Lampião, por simples. Não existia informação nenhuma sobre a vida de Pedro de Cândido, o que ele fazia, quem ele era, né? E graças ao contraditório do cangaço que vai fixando, a gente descobriu no livro de Frederico Perambulano de Melo a versão de que Pedro de Cândido era um policial, né? Antes ninguém ventilava esse assunto e o livro está à venda já há uma década, ou não sei quanto tempo, mas ninguém chegava para dizer que ele era policial, né? Então, esse fato de ele ser um policial foi a primeira coisa que já se apresentou como sendo estranha. Ah, não, ele entrou para a polícia depois de Angico, porque ele não era um policial, ele foi um policial contratado. Essa é a versão da Rota do Cangaço, né? Que é dono da fazenda lá. Então eles têm que ficar explicando essas coisas, né? E a explicação agora aumentou, né? Existem dados novos que a Rota do Cangaço está nos dando. E esses dados novos trazem mais perguntas do que respostas, né? Um dos dados novos que eles falam é que o irmão de Pedro de Cândido, Zezé de Cândido, era o delegado de Entremontes na época de Angico. E Entremontes é aquele lugar onde Bezerra, né, Remanso, aliás, que é o lugar onde Bezerra foi pegar o Pedro de Cândido, torturar ele para dizer onde é que estavam os cangaceiros. Aí você vê que o irmão de Pedro de Cândido estava logo ali em Entremontes como delegado da polícia. E Bezerra e ele eram amigos, né? Porque Entremontes faz parte de Piranhas lá, eles estavam no mesmo regimento, né? E outra coisa muito estranha é por que Lampião ia confiar num cabra cujo irmão era delegado de Entremontes, né? De acordo com a Rota do Cangaço. Eles estão informando ao público em geral que em 1938 tinha um subdelegado de Entremontes que era irmão de Pedro de Cândido. Aí, galera, vamos examinar quem eram os superiores desses cabra da peste aí, desses policiais. O irmão de Pedro de Cândido, depois o próprio Pedro de Cândido, era Bezerra, que era patenteado como tenente, né, na época da invasão de Angico, e o algoz, né, de Lampião, da família de Lampião, que é o Coronel Lucena, né? O maior inimigo de Lampião era Coronel Lucena, dizem, né? Então, como é que Lampião ia confiar num cabra cujo irmão era subordinado ao pior inimigo dele? Ele não saberia disso, né? Essa é uma pergunta que se abre agora com essas informações novas que estão nos dando. Outra informação que eles estão dando é que Pedro de Cândido era um policial contratado após Angico. Mas quem vai contratar um criminoso? Polícia? Vai contratar um criminoso? Vai dar uma patente de cabo? Vai dar um salário para esse criminoso? Por quê? Aí a resposta é que ele entrou para a polícia. Entrou? Como que ele entrou? Não, foi alguém lá um político lá de Pernambuco que mandou uma carta, mas não dizem quem é o político de Pernambuco. Quer dizer, essas coisas que, porque existia um político que mandou uma carta para Pedro Cândido ser policial, tem que mostrar quem é esse político, né? Pelo menos isso, dá um nome, né? Inventa aí, porra, se não tiver, né?
Agora ficar dizendo que alguém lá de Pernambuco, o que o pernambucano tem a ver com alagoano, né? Não bate essa coisa. E aí dizendo que ele entrou para a polícia para ser protegido da vingança contra o Lampião, da vingança de alguém favorável ao Lampião, então que a polícia, na sua bondade infinita, resolveu colocar ele nas fileiras, né? E fica estranho aí dizer que ele era contratado, o Rota do Cangaço, e ele tem número, 867 é o número dele, já até decorei. Como é que ele vai ser contratado, né? Qual é a diferença de um contratado para um que está no efetivo, né? Tem número? Essas coisas têm que ser esclarecidas. Nós temos que entrar agora nos detalhes disso que nos foi informado, né? Nós queremos ver alguma documentação. A documentação que existe é que ele era cabo da Polícia Alagoana com o número 867, não era do efetivo, né? Não era contratado. Outra coisa também muito estranha é que essa proteção que a polícia deu para ele não adiantou de nada, né? E mais estranho ainda que ele foi morto em circunstâncias bizarras, né? Confundido com o lobisomem. Mas aí vocês que são ali de Entremontes, né? Que são ali de Piranhas, vocês têm que nos mostrar onde está o atestado de óbito desse policial, né? Chamado Pedro de Cândido, que fazia dublê de coiteiro, né? E Lampião ia confiar no coiteiro que tinha laços estreitos com a polícia, né? E com o pior inimigo dele, que era Coronel Lucena, Maranhão. Então a gente vê que essa história é para lá de incongruente, inconsistente. E no final da história a gente vê que nada bate nesse conto. Pedro de Cândido tem lugar de sepultamento, né? Já que é ali onde é o túmulo de Pedro de Cândido. Ele era de uma família influente, ele era dono, né? Um coiteiro que é dono de uma fazenda, né? De Angico inteiro, ele era um dos donos. Então você vê que a história dele, como começa a ser desvendada, é uma história que traz mais perguntas do que respostas.